Jonas, capítulo 2. A partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizestes a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos repetir? Ao Senhor pertence a salvação. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, qual nós nos reunimos como igreja. Obrigado, Deus, por esse momento precioso, ó Pai, de louvores, de canções. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. E agora, Deus, uma vez mais, quando nos voltamos para a Tua Palavra, para estudar, ó Pai, uma vez mais esse livro, nós te pedimos que o Senhor nos dê compreensão, ó Pai, da Tua verdade. Que o Senhor ilumine a nossa mente e nos faça entender a sua vontade para as nossas vidas. Que não seja, ó Pai, algo que tão somente, ó Pai, mexa com a nossa mente e nos dê conhecimento, mas algo que possa mexer com o nosso coração. Fala conosco, Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, caindo em si. Os irmãos sabem que uma das histórias mais conhecidas e mais fantásticas da Bíblia, história é essa que qualquer pessoa que já iniciou a sua caminhada cristã, a sua vida cristã, o seu andar nas trilhas que nós chamamos de vida cristã, conhece. E essa história é a história do filho pródigo. História essa que conta para nós, que mostra para nós a vida de um jovem que decidiu, e até tem um cântico, né, sobre o filho pródigo, um jovem que decidiu pegar as suas coisas, os seus bens, a sua herança, e ir para um país distante, para um país longínquo, longe, preste bem atenção nessa palavra, longe da presença do Pai. E no fim das contas, enquanto ele estava naquele país distante, no qual ele gastou todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, toda a sua herança, e terminou num chiqueiro, sem os amigos, sem a felicidade da qual ele havia procurado. Aquele rapaz, em um determinado momento de desespero, caiu em si e decidiu voltar para casa do pai. Nós chegamos no capítulo 2 do livro do profeta Jonas, e nesse exato momento da história, Jonas se parece com o filho pródigo, alguém que fugiu da presença de Deus. Era tudo que ele desejava, queria, ansiava no seu coração, fugir da presença de Deus. E agora, quando ele chega no fundo do poço, quando ele não tem mais esperança, quando ele não tem mais expectativa, Jonas faz o quê? Cai em si.
e deseja voltar para a presença daquele que ele tanto quis fugir desde o começo do livro. E em meio a essa volta para Deus, essa volta à presença de Deus, Jonas vai proferir uma oração. E diante dessas verdades, meus irmãos, o que essa oração do profeta Jonas tem para nos ensinar nessa noite? O que essa oração tão preciosa, tão cheia de devoção, tem para mostrar para nós? Eu quero destacar desde já para os irmãos que essa oração está dividida em duas partes. Do verso 1, você está com a sua Bíblia aberta, do verso 1 até a metade do verso 6, Jonas está no fundo do mar, desesperado, clamando pela misericórdia de Deus. Da outra metade, da metade final do verso 6 até o verso 9, Jonas está de fato no ventre da onde? Do grande peixe. E diante disso, incumbidos dessa verdade, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, o primeiro ponto da nossa lição, do nosso estudo nessa noite, é o seguinte: o que mudou na vida de Jonas para que ele orasse? O que mudou na vida desse profeta para que ele, que antes não orava, passasse a orar a Deus? Preste atenção no verso primeiro. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. Se vocês observarem, meus irmãos, Jonas está passando agora, nesse momento, nesse instante da história, um momento de desespero. Um momento de preocupação, um momento de angústia, um momento de sofrimento. E ele está em desespero, porque tudo aquilo que ele tinha, toda a expectativa que ele tinha, havia se perdido. Ele não tinha mais escapatória, ele não tinha mais para onde fugir. Ele está no fundo do mar, no fundo do oceano, se afogando. E o desespero de Jonas estava, meus irmãos, na realidade que esse homem estava separado de Deus, do povo de Deus e também da palavra de Deus. Alguém que era um profeta, que praticamente andava com a palavra de Deus não só debaixo do seu braço, mas também no seu coração, na sua mente, nós vamos ver. Agora perdeu todas essas coisas. Agora ele não tem mais nada disso. Aquele que amava o seu povo, aquele que amava Israel, aquele que amava a sua nação ao ponto de profetizar prosperidade para a sua nação, não mais veria todas essas coisas e todas essas realidades na sua vida. Por causa disso, quem está comigo, diga amém. Por causa disso, Jonas está num momento de angústia, de dor e de sofrimento. E aqui já vai a primeira lição para as nossas vidas nessa noite. Às vezes, meus irmãos, é difícil falar isso. Mas às vezes é melhor acontecer conosco, em nossas vidas, aquilo que nós mais tememos, aquilo que mais preocupa a nossa alma, para que quando isso acontecer de fato na nossa vida, isso nos humilhe, isso tire de nós toda a nossa confiança, toda a nossa altivez, todo o nosso orgulho, para que a gente possa fazer o quê? Começar a depender de Deus. Começar a depender de Deus. Como eu disse na semana passada, enquanto Jonas não passou por esse momento de aflição, de desespero, de luta, ele não conseguiu ver as deficiências que existiam no caráter dele. Agora cai para nós. Isso é muito complicado de se dizer e também de se pensar. Como nós vamos provar a misericórdia de Deus se a gente não passar por momentos em que a gente vai precisar da misericórdia? Como nós vamos provar que o Deus é um Deus de graça, um Deus de providência, se a gente nunca enfrentar momentos de dificuldades em nossas vidas? Como nós vamos provar que Deus é um Deus de cura, se a gente nunca passar por situações que necessitam de cura em nossa vida? Jonas precisava entender que Deus era um Deus de misericórdia. Por isso ele precisou passar por esse momento. E todo esse desespero do profeta Jonas
levou esse homem a orar. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, ainda sobre aquilo que levou Jonas a orar, é que trazendo para nós uma vez mais, nós não passamos pela mesma situação de Jonas, mas a gente pode sentir na alma o mesmo sentimento que Jonas sentiu, de uma situação difícil, de uma situação complicada, de uma situação de desespero. Quer um exemplo? Às vezes o desespero vem sobre as nossas vidas através de uma carreira, um sonho nosso, um projeto nosso, um sonho de trabalho que nós temos. Aquilo não acontece, ou quando acontece, ao invés de abençoar a nossa vida, só atrapalha. Ao invés de somar na nossa vida, só diminui. Ao invés de nos levar para frente, só nos leva para trás. E o que está, e muitas das vezes fica no nosso coração, desespero. Sabe por quê? A nossa esperança estava naquilo. Muitas das vezes o nosso desespero vem relacionado a relacionamentos ruins que nós tivemos. Relacionamentos que deveriam ser abençoadores para a nossa vida, só serviram para prejudicar a nossa vida, a nossa saúde emocional. E muitas das vezes nos levar a ficar bloqueados para um outro relacionamento. Isso nos leva ao desespero. Mas a gente pode também provar o desespero através das dívidas. Se a gente não souber administrar nosso dinheiro, administrar as nossas finanças, administrar aquilo que Deus dá para nós, podemos, por muitas vezes, enfrentar momentos difíceis na vida. E esses momentos financeiros nos levar ao desespero. Mas o que eu quero concluir nesse ponto é que as circunstâncias difíceis, elas têm um poder muito grande de abrir não só a nossa boca para Deus, mas abrir também o nosso coração para Deus. Por quê? O que existe em nós? A grande dificuldade de procurar Deus só no momento difícil. A grande dificuldade de procurar Deus só nos momentos complicados. Deixa eu abrir aqui uma nota de rodapé, fora do script. O que a gente mais ouve nos dias de hoje é a palavra. Falando aqui relacionado ao contexto de igreja. Meu irmão, nós precisamos fazer uma atividade tal. Pastor, estou dizendo aqui, mas de forma geral. Pastor, eu não posso porque eu tenho compromisso. Pastor, eu não posso porque eu tenho que fazer tal coisa. Pastor, eu não posso porque eu tenho determinada atividade para fazer. O que fica nas entrelinhas? Meus compromissos são mais importantes do que as coisas de Deus. Eu acho que a gente subentende que a gente só vai começar a servir a Deus mesmo quando a gente não tiver nada para fazer. Quando a gente não tiver mais compromisso nenhum, quando a gente tiver mais obrigação nenhuma, a gente vai servir a Deus. Aí quando as coisas apertam, não é verdade? Quando a corda começa a apertar, primeiro lugar que nós procuramos, a casa de Deus. Meus irmãos, vocês querem ver essa igreja ficar abarrotada de gente? É só a gente ir ali fora e colocar culto de curas e milagres. Porque muitas pessoas só querem ter as bênçãos de Deus, mas não querem ter o Deus da bênção. Muitas pessoas só querem ter aquilo que Deus pode oferecer, mas não querem ter comunhão, a atividade e entrega para a obra de Deus, para o reino de Deus. E muitas das vezes, assim como foi com Jonas, a corda precisa apertar nas nossas vidas para que a gente possa voltar a se relacionar com Deus através da oração. Isso é difícil de falar, mas precisamos encarar a verdade. O segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, observe comigo. Como foi essa oração de Jonas? Como foi que ele proferiu? Como foi que ele disse as palavras que estão nessa oração? Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Nós que estamos presentes aqui. Esquece que essas palavras do verso 1 até o verso 9 estão no livro de Jonas.
Vamos supor que você lesse essas mesmas palavras sem saber de que livro se tratasse. Com o nosso costume de leitura da Bíblia, provavelmente vocês diriam que esse livro é o livro dos Salmos, ok? Livro dos Salmos. Porque dentro dessa oração de Jonas está a citação de vários e vários salmos. Só para você perceber, Jonas cita o Salmo 3, 5, 16, 18, 31, 42, 50, 65, 88 e 120. Só nesses 9 versos, ele faz a citação de todos esses salmos, ou de trecho desses salmos, melhor dizendo, porque na perspectiva que Jonas estava, traz a baila e a realidade para nós dos salmistas: dor e cura, sofrimento e auxílio de Deus, angústia e bálsamo da parte de Deus, medo e fé. Tudo isso está embutido na oração de Jonas. Mas o que eu quero trazer de lição para nós aqui, nesse momento, desse ponto da nossa reflexão, é que no momento de desespero, vem à tona aquilo que está no nosso coração. Meus irmãos, isso é sério. No momento de angústia, de sofrimento, é que vem à tona aquilo que de fato está no nosso coração. Quer ver um exemplo? Deuteronômio capítulo 8. O que Deus vai falar para o povo de Israel? Olha, eu provei vocês para ver o que estava no seu coração. Então, muitas das vezes, as provas e as dificuldades da nossa vida fazem brotar de dentro da nossa alma aquilo que de fato está lá. E a grande pergunta é o seguinte: como você reage diante das dificuldades da vida? Diante das provações da vida? Quantas pessoas, e vocês já conhecem, já ouviram falar, que no momento de dor, de sofrimento, de angústia, começaram a blasfemar contra Deus? Quem lembra de Jó? Determinado ponto da vida de Jó, os irmãos estavam estudando na IBD, a esposa de Jó virou para ele e disse o quê? Amaldiçoa o seu Deus e morre, ou morra. Porque, meus irmãos, é uma tendência muito grande do nosso coração de revelar de fato quem nós somos em meio às circunstâncias difíceis, às circunstâncias complicadas da vida. Mas por mais que Jonas fosse um profeta fujão, por mais que ele fosse um rebelde, por mais que ele fosse um profeta complicado, alguém que estava tão preocupado, não com o povo de Nínive que precisava de salvação, mas com os seus preconceitos nacionalistas, Jonas, no momento de dificuldade, de desespero, coloca para fora uma oração recheada de salmos, de louvores a Deus. Mas o que eu quero destacar em segundo lugar, ainda dentro desse ponto, é que Jonas orou colocando o seu maior medo para fora. Olha o verso 4, por favor. Ele disse: então, eu disse, estou excluído da tua... Do que, irmãos? Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Pergunta: no momento da dor, da dificuldade, da privação, do medo da morte, qual foi a oração que Jonas fez? Foi por prosperidade? Foi pelas bênçãos materiais? O maior medo que esse homem tinha era de ficar longe da presença de Deus, de ficar longe de estar em comunhão com Deus. Agora, vamos voltar aqui, vamos pensar. Qual que era o maior desejo de Jonas? Fugir da onde? A presença de Deus. Mas agora, no momento de desespero, ele viu o barco furado e afundado que ele estava entrando. Porque quando ele se viu no fundo do mar,
Em meio ao desespero, a maior angústia que estava na sua alma era ficar longe da presença de Deus. E às vezes, meus irmãos, a gente tem medo de tantas coisas, de perder tantas coisas em nossas vidas, bens materiais, relacionamentos, mas a gente não tem medo de ficar longe da presença de Deus. Porque a grande pergunta é: o que nos faz diferente das pessoas do mundo? Será que o que nos faz diferente é a forma que a gente se veste, os lugares que nós frequentamos, as palavras que nós proferimos? Mas a única coisa que nos faz diferentes das pessoas lá do mundo é a presença de Deus nas nossas vidas. É a presença de Deus nas nossas vidas. Em Êxodo capítulo 33, verso de número 15, alguns versos anteriores a esse, ainda dentro do capítulo 33, Deus havia dito para Moisés que mandaria o povo para entrar na terra prometida, mas ele não iria mais, ok? Quem iria seria um anjo. Mas Moisés questiona, Moisés ora, Moisés clama e diz para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair da onde? Desse lugar. Está dando para entender? O que preocupava Moisés não era a terra prometida, é se Deus estaria com eles na terra prometida. Preste bem atenção, meus irmãos, que qual foi a promessa de Deus para o povo? A terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, um momento de paz, de tranquilidade, um momento novo para o povo. Mas o que vale uma terra que mana leite e mel? Um lugar de prosperidade, um lugar de bonança sem a presença de Deus. Então Moisés disse assim: não nos faça sair desse lugar para nenhuma terra, a melhor terra que estiver nesse mundo, se o Senhor não for conosco. Porque aquilo que nós devemos temer em nossas vidas é ficar sem a presença de Deus conosco. Sem a presença de Deus conosco. Mas observe comigo, em terceiro lugar, ainda nesse segundo ponto, é que Jonas orou buscando libertação. Olha o verso 6 comigo, por favor. Desci até os fundamentos do monte, desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizestes a minha vida subir. Preste bem atenção. Fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu. Diz o que aí? Subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Até agora, meus irmãos, vamos lá, a gente está estudando aqui esse livro. Até agora, se a gente relacionar as coisas que estão acontecendo na vida de Jonas, ele só está fazendo o quê? Descendo, né? Só desce. Desce. Desce ao porto de Jope, desce ao navio, desce ao porão do navio, desce até o fundo do mar, desce até o ventre do peixe. Mas agora, quando Jonas cai em si e começa uma vez mais a olhar para Deus e a clamar por libertação e misericórdia da parte de Deus, ele começa a fazer o quê? Subir. A alma dele sobe. O coração dele sobe em oração diante de Deus. Mostrando para nós, meus irmãos, que quando de fato nós somos libertos, a tendência das nossas vidas é só subir em direção à presença de Deus. Só subir em direção à presença de Deus. Mas eu quero encerrar, meus irmãos, nesse estudo dessa noite. Que lições? Eu separei aqui 5. Essa oração nos ensina. Eu quero que você perceba cada verso aí, para que cada um deles a gente tire uma lição. No verso 1, a primeira lição que nós vamos sair daqui nessa noite levando para as nossas vidas é que a nossa ou as nossas angústias podem nos levar ao Senhor.
Aí no verso 1 a gente percebe isso. Nosso momento de dor, nosso momento de angústia, nosso momento de choro, nosso momento de privação, nosso momento de dificuldade, nossos momentos de decepções, esses momentos deveriam ser aproveitados por nós para que esses nos levem até a presença de quem? De Deus. Até a presença de Deus. Ao invés de nós ficarmos murmurando por aquilo que nós estamos passando e vivenciando, nós deveríamos utilizar isso para nos impulsionar até a presença de Deus. Mas a segunda lição que nós tiramos agora no verso 2 é que o nosso grito de angústia sempre encontra os ouvidos de Deus abertos. O que Jonas vai dizer? Na minha angústia, clamei ao... E o Senhor ouviu Jonas, não ouviu? Tanto que enviou o peixe. Agora, como eu disse semana passada, Jonas era alguém digno de ser ouvido por Deus? Não. E quantas das vezes a gente deixa de clamar a Deus nos momentos de dificuldade porque a gente não se acha digno? Mas o texto diz para nós, e a lição que nós tiramos é que os ouvidos de Deus sempre vão estar abertos para nós no nosso momento de angústia. Mas a terceira lição que eu quero tirar para nós nessa noite é que a disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Olha o verso 3 aí. Pois eu me lancei? Pois os marinheiros me lançaram? Não. Qual que é a percepção de Jonas? Quem lançou ele no fundo daquele mar? Deus. Pois me lançastes nas profundezas. Então Jonas sabia que tudo aquilo que ele estava passando não era obra humana. Foi obra da parte de Deus. E ensina para nós que a disciplina de Deus em nossas vidas é prova do seu amor por nós. Muitas vezes a gente está passando por lutas, por dificuldade, não está entendendo nada. A gente às vezes acha até que é o diabo que está fazendo isso em nossas vidas. E quando a gente vai ver por trás disso tudo, está a mão de Deus disciplinando a gente para nos levar a entender o seu amor. Quantas vezes nós, pais, temos que disciplinar os nossos filhos e os nossos filhos não entendem a disciplina? Assim, muitas vezes é com Deus em nossas vidas. Ele precisa nos disciplinar para mostrar o seu amor. Mas a quarta lição e penúltima lição que a gente tira é que quando chegamos ao fim dos nossos recursos, nós devemos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Olha o verso 7, que lindo. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu fiz o quê, meus irmãos? Me lembrei do Senhor. Aí está a nossa esperança. Às vezes, nos momentos de luta, a gente procura tantas pessoas, né? A gente quer ouvir uma palavra de tantas pessoas, a gente se esquece de lembrar da pessoa mais importante. Se lembrar do Senhor. Mas, em último lugar, a última lição que a gente tira nessa noite é que nós devemos saber que nós só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nós nos voltamos para Deus e para a sua vontade. Olha o verso 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E logo depois disso, o verso 10, vai dizer que o peixe vomitou Jonas aonde? Na terra. A nossa vida ela só faz sentido quando a gente está dentro do propósito de Deus para nós. Por mais que o propósito de Deus pareça estranho, por mais que o propósito de Deus não tenha explicação racional, mas o lugar mais seguro que existe nesse mundo é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. E assim, Jonas orou ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?